Continuação dos trechos do livro Aos Pais de Meus Netos, de G.C. Willis. Josias. Quando começou a governar, Josias tinha somente 8 anos de idade, e sendo ainda um moço de 15 ou 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Temos aqui uma daquelas histórias que o Espírito Santo tem prazer em nos relatar. Atentem uma vez para o espaço que Josafá, Ezequias e Josias ocupam na Bíblia. Isso não dá a entender que o coração de Deus se alegra por encontrar um homem que realmente o busque? Que refrigério observar este jovem rei quando, em meio a obras de reparo da casa do Senhor, o sumo sacerdote Ilquias achou as escrituras que tinham sido perdidas e esquecidas por tantos anos. Josias jamais havia visto ou ouvido sobre este livro. Tal era a situação em que se encontrava Judá. Que lição para nós! Muito tempo antes, o Senhor havia dito: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em vossa casa e andando pelo caminho, e deleitando-vos e levantando-vos, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Deuteronômio 11, de 18 a 21. Nos dias de Josias e de seus pais, esse abençoado livro tinha sido tão desleixado que tanto o rei como o sacerdote não tinham conhecimento de sua existência. Não é de se admirar, portanto, que o povo se desviou do caminho. Não se pode esperar algo diferente de um povo sem a palavra de Deus, e o mesmo também vale para uma família. Esta é uma mensagem muito séria para todos nós. Eu próprio tenho de me condenar severamente nesse aspecto, mas vocês, meus queridos jovens, ainda dispõem da oportunidade. Que o Senhor possa lhes ajudar a fazer com que seus filhos sejam mais habituados com a palavra de Deus do que eu fiz com os meus. Sim, que eles possam aprender a amar este precioso livro e guardá-lo, não empoeirado entre a bagunça como foi lá em Jerusalém, mas em seus corações. Para isso, vocês, pais, precisam orientá-los, não obrigá-los, para que conheçam esse livro precioso, para que o amem e o honrem. O sacerdote Ilquias entregou o livro a Safã, o escrivão que levou o livro ao rei e o leu para ele. Nossos pais também não faziam assim. Não parecia que as histórias tinham vida enquanto eram lidas? Aquele rei, é claro, nunca tinha ouvido uma coisa assim em sua vida. Nunca tinha visto a palavra de Deus. Qual foi a sua reação? Rasgou suas vestes e chorou perante o Senhor. 2 Crônicas 34, 27. E fez ainda mais, ordenou que Ilquias, Safã e outros mais fossem consultar a profetisa Ulda. Pode ser que Ulda tinha um manuscrito, nós não o sabemos, mas ela tinha uma notícia muito triste e séria para o nosso homem e bom rei, nosso jovem e bom rei. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre ele, este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro, que leram diante do rei de Judá.
visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. 2 Crônicas 34, de 23 a 28. Esta realmente foi uma notícia muito triste. Nem mesmo o procedimento de um rei como Josias motivou Deus a anular tal horrível castigo, ainda que o tenha postergado. O arrependimento do rei e do povo de Nínive adiou por muitos anos o juízo de Deus sobre a cidade, mas finalmente veio o tempo em que se cumpriu a sentença. Josias somente era da idade de 39 anos, muito jovem, portanto, quando foi tomado para não ver o juízo que viria. A mesma idade também tinha Ezequias, quando Deus lhe mandou dizer que teria que morrer. Como não teria sido melhor para Israel caso Ezequias tivesse confiado em seu Deus, visto que desta forma Manassés jamais teria nascido. Na verdade, foi Manassés a causa para a definitiva queda de Israel. A causa da morte de Josias foi sua obstinação, sua vontade própria. Estava decidido a lutar com Neco, rei do Egito. É certo que Deus ainda o advertiu para não ir, mas tal como Ezequias, que o antecedeu, ele também quis seguir a sua própria vontade, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. 2 Crônicas 35, versículos 22 e 23. Ele morreu e todo Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias compôs uma lamentação sobre ele. Tinham toda a razão para pranteá-lo e lamentar, pois com a morte de Josias praticamente estava selado o fim da história de Judá. Restou somente a história muito triste, aliás, de seus filhos e netos. E surge mais uma vez aquela velha pergunta: o que fez que um rei tão bom tivesse filhos assim tão maus? Eu suponho que temos a primeira resposta em sua teimosia. Creio que não foi esta a primeira vez em que fez prevalecer a sua vontade própria. Do contrário, ela não teria se manifestado com tanto vigor assim, sendo inclusive a causa da morte do rei. A teimosia é algo muito enganador. Quanto crente que até mesmo se gaba de sua santidade não está, na verdade, andando segundo os seus critérios e sua vontade própria? Quem de nós está livre disso? Realmente, este é um fato que nos humilha a todos, e precisamos confessar que essa foi a causa de algumas de nossas quedas. É uma lição muito difícil aprender a dizer de coração: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mas talvez a Escritura ainda apresente um outro motivo, talvez um tanto oculto, como é muitas vezes, quando nos deparamos com o pecado dos santos. A causa é, por vezes, tão encoberta que nos envergonhamos de apresentá-la.
O profeta Sofonias, que viveu durante o reinado de Josias, faz em sua profecia um comentário muito peculiar a respeito dos oficiais, dos jovens filhos do rei, tanto dos rapazes que brevemente estariam no governo, como também de suas irmãs, dizendo: Hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha, ou de vestidura de estrangeiros. Sofonias 1:8. Nós hoje vivemos em um tempo em que os nossos jovens são submetidos a uma grande tentação de vestir-se com vestes estranhas. E por isso é bom que tanto eles como os seus pais se lembrem que esta veste estranha foi uma das causas para a terrível queda moral do reino de Judá. 150 anos antes, Isaías já tinha advertido seriamente do juízo vindouro, dizendo: porque se encheram dos costumes do Oriente. Isaías 6, versículo 2. Ao lermos também Ezequiel 23, versículos 14 e 15, entenderemos ainda melhor que Deus realmente considera e abomina esse aspecto. Lá temos descrito como Judá estava fascinado pelas imagens na parede, imagem dos homens da Caldeia, com os seus lombos cingidos e com tiaras largas nas suas cabeças, todos com parecer de capitães, semelhante aos filhos da Babilônia, na Caldeia, terra do seu nascimento. E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia. Já não tinham sido bem no começo da história de Israel uma veste babilônica a causa de uma tragédia sobre o povo? Juízes 7, 21. Como é sério verificar que também é a veste babilônica a causa para a interrupção de sua história. A Babilônia tipifica o mundo. É o mesmo lugar que Babel, como sabemos, significa confusão. Se introduzimos as coisas do mundo nas coisas de Deus, o resultado somente pode ser confusão. Nos primeiros dias da história de Israel, ainda havia energia espiritual para remover o mal do meio deles. Mas, infelizmente, nos dias de Josias, esta energia faltava, até mesmo na própria família dele. Os filhos do rei usavam publicamente aquelas vestes estranhas e estrangeiras que Acã outrora manteve escondidas em sua tenda. Agora já se atreviam a usá-las publicamente, clara evidência daquilo em que se apegou o coração. Assim também com nossos filhos, o que eles vestem é uma prova visível de quem tem o senhorio no coração deles, seja a pátria celeste ou o mundo com sua moda. No palácio de um bom rei de Judá, o mundo encontrou boa acolhida. É por isso que o juízo não pôde ser evitado. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Esses tais Deus chama de adúlteros e adúlteras. Poderia usar palavras mais severas do que essas? Meus filhos, se vocês amam os seus pequenos, então permitam que estas verdades tão importantes estejam profundamente ancoradas no coração de cada um deles. Nem vou continuar descrevendo a decadência da casa de Josias até o seu fim. Vocês sabem, tanto como eu, que é uma história muito triste. Talvez vocês mesmos possam lê-la. Por aqui a história de Judá e Israel está, por assim dizer, encerrada. Mas antes que terminemos estes estudos sobre o Velho Testamento, eu ainda gostaria de abordar brevemente umas 2 ou 3 histórias. A primeira é sobre Daniel.